Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês em mais um bate-papo, mais uma reflexão. Pessoal, hoje eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre a empatia. Esse sentimento que anda tão em baixa ultimamente. Pessoal, quando a gente tenta despertar a empatia dentro de nós estamos pondo de lado o egoísmo. O egoísmo é que invade o nosso coração, que impede que nós tenhamos a empatia com o outro. Deixando bem claro que a empatia é poder colocar-se no lugar do outro. Quando a gente faz esse movimento, a gente acaba acessando com todos os outros movimentos. Quando a gente faz esse movimento de tirar o egoísmo e colocar a empatia, a gente evita outros movimentos que normalmente são movimentos que geram conflitos. Ou seja, sempre que você entrar num embate com alguém, né, de qualquer ordem, de qualquer dimensão, é porque você não está tendo a empatia dentro do seu coração. Você está tendo o egoísmo de que a sua posição, a sua ideia, a sua opinião é a correta. E nós estamos entrando num ano aqui no Brasil, esse ano de 2022, em que nós teremos muito embates por conta da movimentação política que nós teremos, que irá se acirrar muito no segundo semestre. Mas a gente quando chegar o segundo semestre eu vou treinar e vou começar a ter mais empatia. Não, nós temos que começar já, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do círculo de amigos, da escola. A gente precisa começar a nos observar e evitar que entramos em combate, evitar que entramos em divergências de ideias. Você tem a sua ideia, você tem a sua opinião, você tem todo o direito de expor, mas você não tem que querer persuadir o outro. Se o outro começar a querer persuadir você, você se cala, você dá alguns passos atrás. Talvez seja muito mais saudável. Por quê? Repetindo, como vários e vários minutos de reflexão eu já disse, é muito errada a frase de que a melhor forma de se educar é o exemplo. Ela é errada. Por quê? Eu entendo que a única forma de se educar é o exemplo. Então você se postando como uma pessoa equilibrada, você fala a sua opinião e respeita a opinião do outro, o outro começa a olhar para você como uma pessoa de maior equilíbrio. Nós estamos num momento em que irão se acirrar muitos ânimos, e se eu entrar nessa onda, eu vou estar, ao invés de ser alguém que vai acalmar os ânimos, eu vou acelerar. Ou seja, ao invés de eu tacar água na fogueira, eu vou estar tacando gasolina. Então nós temos sim que sermos mais empáticos, colocarmos-nos na situação do outro. E a minha? Eu estou saindo em prejuízo? Analise por que você se colocou nessa situação. Analise por que você está nessa situação de prejuízo. Só porque você está no prejuízo significa que você quer transferir esse seu prejuízo para o outro? Será mesmo que é por aí? Esse movimento é um movimento cristão? Então a gente esquece muitas vezes do Evangelho. Quando a gente começa a resgatar as parábolas do Cristo, os ensinamentos, os convites do Evangelho, a gente naturalmente começa a ser mais empático, colocar-se no lugar do outro e ver que eu não sou vítima da situação. Eu não estou falando só de ideias, eu estou falando de situações, de circunstâncias em que a nossa sociedade, os nossos meios, as situações da vida nos oferecem de que nós vemos numa situação. Estou em prejuízo, estou com um problema, o outro causou esse problema para mim? Sim, ele pode ter causado, sim.
Por uma imaturidade, por uma falta de caráter, ele pode ter causado um prejuízo para mim por diversos motivos. Ou seja, às vezes é que eu acreditei algo que o outro era capaz de fazer, mas eu não verifiquei se ele tinha aquela capacidade para aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu contrato alguém para fazer um serviço no meu telhado. E aí esse alguém vem e faz o serviço e fica pior do que estava antes. Quem é culpado? Ele que não tinha uma capacidade técnica para corrigir esse telhado, ou eu que não verifiquei se ele tinha essa capacidade? Eu, por conveniência, por preguiça, peguei o primeiro que passou na minha frente e falei, resolva. E eu não pesquisei para saber se o que ele estava querendo fazer era o correto. Eu não entendo nada. Será que eu procurei o profissional qualificado? Será que eu procurei aquilo que tem de melhor? E aí começou a entrar a goteira, ainda mais nessa época que está chovendo muito, né? Começou a entrar a goteira, ao invés de 10 gotas, começou a cair 20 gotas. Quem é culpado? Então a gente tem que se colocar, às vezes, numa situação em que nós procuramos o problema. Às vezes nós nos colocamos nessa situação. Então o minuto de reflexão de hoje é um convite para que nós sejamos mais empáticos com os outros, nós nos coloquemos mais na situação do outro. E às vezes a gente ainda fala assim, mas ele não tinha que ter assumido um compromisso que ele não era capaz de fazer. Eu é que não tinha que ter contratado alguém que eu não tinha certeza que era capaz de resolver o problema. Porque assim a solução do problema está na minha mão, não no universo. Tá joia, pessoal? Então, este ano vai ser um ano muito duro, muito difícil. Se você tem pensamentos mais conservadores, coloque-se na situação de quem tem pensamentos mais progressistas. E se você tem pensamentos mais progressistas, coloque-se na situação de quem é mais conservador. Tá? E assim, desta forma, aquela onda de querer tacar gasolina na fogueira, eu acabo colocando água na fogueira e acalmando os ânimos. É essa a reflexão de hoje. Um beijo no coração de todos e torço para que esse ano seja um ano maravilhoso na sua vida. E até semana que vem.